Flamengo, que empatou em 1-1 com o Corinthians no último domingo. O Flamengo, na minha concepção, foi muito prejudicado. Acho que a expulsão do Everton Araújo não era para acontecer. Vou falar também sobre Leonardo Jardim, que comentou a ausência do Gonzalo Plata. Vou falar sobre o vice da Libertadores Sub-20. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas vamos para as informações. Vou começar falando do vice da Libertadores Sub-20, de uma maneira que dói muito, porque o Flamengo estava vencendo por 1-0 até os minutos finais, e aí acabou sofrendo um golzinho no finalzinho ali, foi para os pênaltis, e nos pênaltis o Flamengo ficou com o vice da Libertadores Sub-20. É de se lamentar demais, porque o Flamengo fez até um bom jogo, porém não conseguiu esse título, e aí seria o tri da Libertadores Sub-20 e de maneira consecutiva. Quero destacar o goleiro Léo Nanete, tem muito potencial, Rian Roberto, centroavante Josmar. Infelizmente o zagueiro João Vitor não foi bem, e é um jogador que já está em baixa com a torcida do Flamengo por conta das atuações no elenco profissional em 2025, ainda com o técnico Felipe Luiz. Mas fica aqui o meu abraço aos garotos do Ninho, que pelo menos foram guerreiros dentro de campo. E por falar em jogadores guerreiros, eu acho que o Flamengo profissional contra o Corinthians também foi muito guerreiro, porque jogou com 1 a menos quase o segundo tempo inteiro contra o Corinthians, no empate em 1-1. O Flamengo, na minha concepção, foi prejudicado, porque eu não acho que o Everton Araújo deveria ser expulso. Eu acho que a arbitragem foi muito rigorosa mesmo. Por quê? E eu vou explicar o porquê. Embora seja um lance interpretativo, na minha interpretação foi uma expulsão rigorosa, porque a bola estava com o Everton Araújo. E aí a bola escapuliu, ele foi tentar recuperar a bola, ou seja, ele não tentou roubar a bola do adversário e deu uma entrada forte. Eu acho que no máximo era um cartão amarelo, seria muito justo. Então, diante das circunstâncias, pessoal, óbvio, o Flamengo saiu na frente logo no começo, aos 4 minutos, numa falha do Hugo Souza. O Lucas Paquetá aproveitou. Confesso para vocês que após abrir o placar, eu achei que o Flamengo fosse para cima e acabou deixando a linha mais baixa, o que irrita muitos torcedores do Flamengo, e eu entendo. Porém, no segundo tempo, no começo do segundo tempo, o Everton Araújo, repito, foi expulso de uma maneira injusta, na minha visão, e acabou condicionando demais o jogo. Inclusive, achei até que o Corinthians fosse tirar proveito disso, e pelo contrário, no 11 contra 11, o Corinthians estava até sendo melhor que o Flamengo. Aí no 10 contra 11, o Flamengo acabou sendo melhor, pelo menos na minha concepção. Então, assim, no fim das contas, diante das circunstâncias, eu acho que o empate acabou sendo um bom resultado. Porque, assim, teoricamente, você empatar com o Corinthians na Arena Neoquímica não é um resultado ruim, independentemente do momento que o Corinthians esteja vivendo. O Corinthians é um time de camisa, está na Libertadores, tem bons jogadores, tem um bom treinador, não vive o bom momento, mas empatar com eles, ainda mais jogando com 1 a menos, quase o segundo tempo inteiro, não acho um resultado ruim, não. Pelo contrário, assim, achei até que o resultado foi bom para o Flamengo, repito, diante das circunstâncias. O Flamengo agora fica na 4ª posição com 14 pontos, atrás do Fluminense com 16, atrás do São Paulo também com 16 e atrás do Palmeiras com 19 pontos. A diferença é o seguinte, o Flamengo tem um jogo a menos que esses 3 clubes que estão na frente do Flamengo, que é contra o Mirassol. Se o Flamengo vencer, fica com 17, ou seja, teoricamente fica na 2ª colocação, 2 pontos atrás do líder Palmeiras. Então, diante do cenário, contexto, não achei o resultado ruim, repito, porque para mim o Flamengo foi muito prejudicado por conta dessa expulsão do Everton Araújo. Gonzalo Plata, galera, o Leonardo Jardim falou sobre o Gonzalo Plata depois da entrevista, depois do jogo, na entrevista coletiva, e só para contextualizar, para quem não viu, o Gonzalo Plata foi ausência na lista de relacionados, porque o jogador, além de não estar agradando nos treinamentos, tem atitudes que não agradam a comissão técnica, Leonardo Jardim e os seus auxiliares. São pequenas atitudes, como chegar atrasado. Enfim, de maneira geral, o Gonzalo Plata não está agradando, não caiu nas graças do Leonardo Jardim e perdeu espaço. Antes do jogo, o Gonzalo Plata ficou postando indiretinhas. Falam muito, não sabem nada. Pelo visto, Gonzalo Plata, quem não sabe nada é você. Pelo visto, Gonzalo Plata, você não tem noção de onde você se meteu. Você está vestindo a camisa de uma das maiores instituições do mundo, não só do Brasil e do futebol sul-americano, é do mundo. Tem que respeitar a camisa do Flamengo. Se você não foi relacionado, é porque é algo que você não está fazendo, ou melhor, está fazendo em demasia, né, Gonzalo Plata? Não preciso citar o quê?
E aí ele ficou mandando indiretinha em rede social. Eu vou vestir a carapuça da indireta porque eu dei a notícia. E se eu dei a notícia foi porque eu apurei. Eu não ia tirar isso da minha cabeça. Não ia. Para que eu ia querer prejudicar o Gonzalo Plata? Se eu apurei, porque várias pessoas me falaram dentro do Flamengo. E se várias pessoas falaram, tá todo mundo errado e você tá certo, Gonzalo Plata? Não, não. E o Leonardo Jardim confirmou na entrevista coletiva. É um jogador que está tendo dificuldades de integração, uma integração vasta. Por isso, neste momento, para jogar no Flamengo, é necessário estar bem integrado. É necessário termos uma concentração, atitude, empenho físico grande para lutar pelos resultados. Ou outras palavras, Gonzalo Plata, caia na real. Ou você vai ter atitude profissional, atitude de um atleta, ou você não vai ter espaço no Flamengo. Para ter espaço no Flamengo, tem que ter atitude de atleta, tem que respeitar a camisa do Flamengo. E para aqueles que bateram palma naquela comemoração dele, tá aí, ó. Gonzalo Plata não foi relacionado por conta disso, Agora, eu vou pro SBT fazer o programa de segunda a sexta-feira, 13h. Quem não é do Rio de Janeiro pode assistir pelo YouTube também. Fui! A situação de Gonzalo Plata, fora dos relacionados após ato de disciplina e muito mais. Só entrar e participar da transmissão. Pronto! Divulgado, galera! Sou todo de vocês. Vene... Esqueceu de tirar o batom não, cara. Sabe o que é? Eu tô com um protetor solar com cor. Porque tá muito sol aqui. E não vou negar para vocês, não. A amostra grátis a gente não nega, né? Então, amostra grátis, protetor solarzinho com cor. Peguei, botei no rosto, porque tá muito sol aqui no Rio de Janeiro. Tive uma manhã movimentada. Para quem não viu aí, fiz vídeo. Cara, acordei 5 horas da manhã, já tinha mensagem no celular dos motivos do Gonzalo Plata não ter sido relacionado. E aí fiz meu exercício em casa, com calma, minha bikezinha, depois comi um negócio, gravei o vídeo, dei um pulo ali na praia, dei um alô pra galera. Pô, domingão, né? Manhã, sou apaixonado pelas manhãs de domingo. Voltei para casa, mercado, peixaria, voltei para casa, almocei e agora abri essa live aqui. Leonardo Jardim está certo. Depois do divórcio, o Plata só foi ladeira abaixo. Cara, a gente vai falar muito sobre esse assunto aqui nessa live pré-jogo. Só estou esperando as pessoas chegarem um pouco aí. Boa tarde, Venê. Sou seu admirador. Quando vier em Natal, vou lhe conhecer. Show, pode deixar. Deixa comigo. Sou todo de vocês. Que papinho é esse, Vini? Amigo. Domingão, né? Lá ele, pro Max Venez, está se dando a todos nós. Se eu fosse o Flamengo, iria atrás do Luiz Henrique do Zenit no meio do ano. Profissionalismo, treinador que tem jogador de estimação, logo perde o cargo. Felipe Luiz tem que aprender muito primeiro em cortar aquele cabelinho. Que isso, cara. Boto ídolo mais que tudo, salvando o ano do Flamengo até aqui. Por falar em Boto, estamos no dia 22 de março. No dia 6 de março, eu divulguei aqui no canal, no SBT, em todos os lugares. O Boto não será demitido. O BAP, presidente do Flamengo, não pensa em demitir o Boto. E muita gente me xingando, falando que o Boto me pagou para dar essa notícia, que eu sou comprado da gestão, que o BAP estava mentindo para mim. E tá aí, ó, o tempo passou e quem estava certo? Talvez eu tenha sido o único jornalista a dizer que o Boto não seria demitido. Eu vi muita gente cravando a demissão do Boto depois da demissão do Felipe Luiz. E repito, isso não aconteceu e não vai acontecer. Pelo menos não é o que deseja o BAP. A Rocha Venê, aqui é da Paraíba, praia de Tambada. Tamo junto, galera da Paraíba. Valeu. Chegou um Pix, um superchat aqui. Cara, eu falei Pix é porque a galera pode mandar Pix aí caso queira, tá, pessoal? Tem um Pix aí na descrição. Venê, tu gosta quando o Fla entra grande? Que papinho, hein? Lá ele demais. Renê, vamos ter que esperar a Copa para nos livrarmos dessa mala do Plata ou dá para fazer isso antes?
Abraço, João Pessoa, Paraíba. Não tem como fazer antes, porque as janelas estão fechadas. E outra, gente, assim, não é certo ele sair do Flamengo. Cara, assim, já vamos entrar logo no assunto. Antes de mais nada, eu acho que esse foi o grande erro do Felipe Luiz. A forma como ele abraçou o Gonzalo Plata. E a gente costuma dizer no futebol que o Felipe Luiz morreu abraçado com Plata. Porque a todo momento ele escalava o Plata, ele colocava o Plata de ponta direita, colocava o Plata de ponta esquerda, colocava o Plata de centroavante. Em determinados momentos, o Plata estava fazendo boas partidas. Em 2025, eu defendi muito o Plata. Em 2026, quer dizer, na reta final de 2025 e no começo de 2026, era injustificável a teimosia do Felipe Luiz em utilizar o Gonzalo Plata a todo momento. Eu, de fato, não concordava. O tempo passou, Felipe Luiz foi demitido, Leonardo Jardim chegou avisando ao Plata, não é centroavante, e aí o Plata não foi relacionado para pegar o Corinthians. Me estranhou. Mandei mensagem para várias pessoas, como eu disse para vocês, hoje eu acordei com algumas respostas. As justificativas. Primeiro, a parte tática. O Plata não estava cumprindo nos treinamentos aquilo que o Leonardo Jardim desejava. Segundo, pequenos, eu estou botando entre aspas, porque foi assim que as pessoas me passaram, pequenos atos de disciplina que não agradaram ao técnico Leonardo Jardim, muito menos à sua comissão técnica. Como assim? Chegar um pouquinho atrasado no campo, enfim, no treinamento, coisas que o Leonardo Jardim não aprova. E a gente sabe, gente, assim, na boa, vamos ser muito sinceros aqui. O Plata é um cara que gosta da noite. O Plata é um cara que movimenta a rede social, o site de fofoca. É só ver aí quantos vídeos tem do Plata, cara. Pega aí quantos vídeos tem do Plata. São vários. São vários. Ele na noite, pá, não sei o quê. Enfim, a gente acaba brincando com isso, mas, de certa forma, o Leonardo Jardim não deve ter gostado desse estilo Gonzalo Plata de ser. Inclusive, no vídeo eu até comentei isso de mais cedo, né? Uma das fontes brincou, falou, cara, o Gonzalo Plata é jogador anos 90, que gostava da noite, que achava que isso não atrapalharia, que dentro de campo poderia resolver. A questão é, tem treinador que não permite mais isso, é o caso do Leonardo Jardim, e tem treinador que permite. Vou dar um exemplo, o Renato Gaúcho fala isso publicamente, que ele vira para os jogadores e fala, vocês querem fazer isso? Vocês querem curtir a noite? Vocês querem dar a saidinha, tomar o shopping de vocês? Beleza, vocês vão resolver dentro de campo? O Romário resolvia dentro de campo. Eu resolvia dentro de campo. Vocês vão resolver dentro de campo? Isso o Renato Gaúcho fala. E o Plata ele não estava resolvendo dentro de campo. Se tivesse resolvendo pelo menos dentro de campo, nada disso estaria acontecendo. E o Plata não resolvia. Parabéns, Jardim, limpa o elenco de cachaceiro. Aí, ó, isso aí quem está falando é o seguidor, não sou eu não, hein? Quando que... Ai, meu Deus do céu. Vocês são demais, cara. Quando que a diretoria vai trazer um reserva para o Pulgar? Gosto do Plata, mas deixa ele de molho e coloca Luiz Araújo. Um salve de Nova Iguaçu, mas estou morando em BH. Tamo junto. Um abraço para Nova Iguaçu e também para Belo Horizonte. Cara, sobre a insistência do Felipe Luiz em Gonzalo Plata, o que causava também? Insatisfação em outros atletas. Vocês acham que o Luiz Araújo estava insatisfeito? Por quê? Vocês acham que o Cebolinha ficava insatisfeito? Por quê? Cara, poderia acontecer o que acontecesse, que o Plata continuaria no time. Poderia acontecer o que acontecesse, que o Carrascal continuaria no time nos tempos de Felipe Luiz. Então, galera, tá certo o Leonardo Jardim. E outra, isso é um recado que ele passa aos demais jogadores. Ó, se vocês não tiverem compromisso, vocês não vão jogar. O recado que o Felipe Luiz deu ao elenco com o Pedro foi perfeito. Só que faltou ele ter a mesma postura, talvez, com o Gonzalo Plata. Repito, sou fã do Felipe Luiz, baita treinador, porém está começando a sua carreira e talvez isso tenha sido um bom aprendizado para ele.
Hoje em dia, jogador de time grande para sair de noite só se for do job, que risca. Bom dia, Venê. Assisti o jogo do Sub-20 hoje, que o centroavante poderia ser o reserva do Pedro. Cara, o Josmar é muito bom jogador. Você viu que o Cebola não vai renovar a Vi. Venê, você acha que veremos Saul, Jorginho e Paquetá no meio de campo? Primeiro, o Saul tem que voltar, né? E voltar bem. É muito cedo para dizer isso. Exemplo é o que o Arrasca jogou depois que o Gabi saiu, concordo. Todos que não jogam não vão ficar felizes. Carrascal continua jogando. Não entendi a citação. Calma, gente. Você não entendeu a citação? Deixa para lá. Deixa para lá. Não sou eu que vou te explicar. Não sou eu que vou te explicar. Veneno, você acha que o Plata tem qualidade para estar no Flamengo? Claro que tem. Ele já mostrou isso, pô. Plata, cachaça, se ferrou com o Jardim. KKKK. Achava que ia ficar na gandaia enchendo um caneco de pinga. Que treinador nós temos? Palminhas, Jardim, Jardim, Jardim. Vamos, Mengo, vamos, Mengo. Everton Araújo é horrível. Está na hora da torcida do Flamengo acordar e perceber que a mídia paulista só quer colocar crise no Flamengo. Acordem. Bom, eu não sou mídia paulista, então não vou abraçar essa carapuça aí não, guerreiro. Por mim, não quero Felipe Luiz nunca mais. Arrogante demais. Acha que o Flamengo pode desistir de renovar com o Cebolinha e apostar no Rian Roberto? Cara, eu não vou dizer que desistir, porque o Flamengo não tenta renovar com o Cebolinha, né? Pelo menos o próprio Cebolinha disse isso. Venê, de onde vinha essa insistência toda do Felipe pelo Plata? Não sei, cara. Tem treinadores que têm umas certas teimosias, né? O Fernando Diniz era clássico nisso também, lá no Vasco. Sabe um treinador que, pô, eu lembro como se fosse hoje, cara? Zé Ricardo, o Márcio Araújo. Vocês vão se recordar. Depois que o Zé Ricardo saiu, o Cuejá se tornou titular absoluto na vaga do Márcio Araújo. Porque o Zé Ricardo gostava muito do Márcio Araújo. Boa tarde, Venê, sou da Bahia. Léo Jardim tem que pôr. Leio no Mengão, não entendi. Itá e Plata precisa acordar. Ele tem uma oportunidade absurda nas mãos. Espero que não jogue tudo fora. Venê, o Flamengo é favorito no jogo contra o Corinthians. Venê, deixa de ser caoseiro. Você defendia o Plata direto. Sim, defendia mesmo. Defendia muito. Taticamente ele era importante. Defendia. Depois eu parei de defender, cara. Porque não tinha mais defesa. Não tinha. O Felipe Luiz insistiu em algo que estava dando muita... Gente, eu fui o cara que mais cobrei aqui para o Plata ser punido pela diretoria do Flamengo depois das expulsões idiotas na Libertadores. Excelente trabalho. Obrigado, Gelcimar Neves. O Flamengo pode dar oportunidade para os jovens sub-20, todas as vezes que tivesse jogadores descompromissados como Plata. Vem. Falar em vem, galera. Pô, não deixe de dar o like aí, tá? Ajuda demais. Se inscreve no canal. Enfim, ajuda aí. Por falar nisso, ó, Venê, admiro o seu trabalho. Continue sempre assim. Que Deus abençoe grandemente. Obrigado, amigo. Valeu pela mensagem positiva. Sempre bom receber esse tipo de mensagem. Ó, chegou o superchat, mas não chegou a mensagem. Reginaldo Costa. Manda mensagem aí, tá, cara? A mensagem é importante também. Ó, chegou um pix aqui, galera. Gabriel. Alô, Venê, sou de Santa Catarina. Geral aqui te assiste. Eu sou do Rio, mas estou morando aqui em Santa Catarina. Abraços, saudações. Valeu, tamo junto, irmão. Tamo junto, valeu. Espera aí, galera. Me ajuda aí. Pronto. É porque me perguntaram aqui, pessoal, para vocês entenderem. Quantos dias os jogadores vão ter de folga na semana que vem, que é data FIFA, sem jogo. E aí eu perguntei uma pessoa do Flamengo aqui, vamos ver. O que você vê no Léo Jardim que é um diferencial? No bom trabalho? Cara, eu vou resumir o trabalho do Leonardo Jardim, pelo menos pelo que eu vi no Cruzeiro, pelo que eu estou vendo agora no começo no Flamengo.
O Leonardo Jardim é objetivo. No último jogo, contra o Remo, ele fez uma baita leitura do primeiro tempo. O Flamengo estava usando, não, o Flamengo estava tendo posse de bola, mas não era efetivo, não era objetivo. Ele utiliza o termo estéreo, uma posse de bola estéreo. Beleza, concordo com ele. No começo do segundo tempo, o Flamengo foi avassalador, ele ajustou isso. Por quê? Ele quer objetividade. Nos tempos de Felipe Luiz, vocês vão se recordar que eu dei uma notícia que muita gente questionava por que o Flamengo do Felipe Luiz não finalizava tanto. E era uma orientação do Felipe Luiz. Não era para finalizar a todo momento. Por quê? Porque ele queria ter mais a posse de bola. Já o Leonardo Jardim, ele até quer ter a posse de bola, mas essa posse de bola tem que ser efetiva. Vou usar um termo aí da modernidade tática. O Flamengo com o Leonardo Jardim é muito mais vertical, tá? O Felipe Luiz, o time dele era mais horizontal, tocava muita bola de um lado para o outro. O Flamengo, Leonardo Jardim, ó, pá, pega a bola em 4 toques, já tá lá no setor de defesa do adversário. Salve, salve nação! Informações do Mengão com Vene Casagrande na voz, trazendo todos os detalhes sobre a disciplina, indisciplina de Gonzalo Plata, porque o jogador não está relacionado nos planos de Leonardo Jardim, Tá aí todos os detalhes para você. Gostaria de saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, deixa nos comentários o que você achou sobre isso. Também sobre o empate, como foi, se pesou, se não pesou. Para mim ficou de bom tamanho a partir do momento que o juiz manteve ali o critério da expulsão. Ficou de bom tamanho o empate, Estava na casa do adversário, mesmo assim não conseguiram criar muito. O Flamengo ainda teve algumas chances claras ainda com 1 a menos. Na minha opinião foi um bom jogo, deu para tirar alguns pontos positivos, embora a gente tenha deixado 2 pontos de lado aí, mas garantimos pelo menos 1, de acordo com tudo o que aconteceu. Gostaria de saber a sua opinião, comente aqui embaixo, fortalece com like, se inscreva no canal. Amanhã a gente volta com mais informações do Mengão, fechou? Forte abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.